Olá, alunos do segundo ano, vamos dar continuidade ao nosso estudo do reino protista, só que agora nós vamos falar das algas, né, unicelulares e pluricelulares. Na aula passada a gente falou do reino protista, dos protozoários, porque esse reino inclui esses dois grupos de seres vivos, né? O reino protista inclui tanto os protozoários como as algas. Então, na aula passada a gente falou dos protozoários, suas características gerais e as doenças causadas por eles, e hoje a gente vai falar das algas. E aí existem dois tipos de algas, as unicelulares e as pluricelulares. Aqui a gente vê imagens de algas unicelulares, né? Por exemplo, euglenophtas, né? Aqui nós temos diatomáceas, são exemplos de algas unicelulares. A gente vai ver todos os grupos das algas unicelulares e pluricelulares, com suas características, suas importâncias ecológicas e econômicas para a humanidade, tá bom? Então vamos lá. Então, as algas, né? Eles são organismos fotossintetizantes pertencentes ao reino protista. Então, todas as algas fazem fotossíntese, iguais às plantas. E foi delas que surgiram as plantas. As plantas terrestres que vivem na Terra surgiram das algas que vivem nos ambientes aquáticos, como mar, rio e lagos. Eles são seres eucariontes, né, formados de células grandes, modernas e evoluídas, autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento, e podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, formados de uma única célula. Existem algas unicelulares, visíveis a olho nu, ou pluricelulares, formados de muitas células. Porém, as algas não são pluricelulares, essa palavra está errada. As algas são multicelulares, ou seja, formadas de muitas células, porém não formam tecido. E não possuem tecidos organizando os seus órgãos, né? Ou seja, elas não têm tecidos. As células não formam tecidos. Então, elas não podem ser chamadas pluricelulares. Elas têm que ser chamadas de multicelulares, tá bom? E aí, o corpo é formado por um talo. O que é o corpo? Um talo. Ou seja, não tem tecido, né? Não tem pele, não tem órgãos, não tem membros, né? É só um talo, né? Um monte de célula organizada formando um talo. Isso é o corpo de uma alga, certo? E elas vão ser divididas de acordo com os pigmentos intracelulares. A gente viu que os protozoários são classificados de acordo com a estrutura de locomoção, se era pseudóptes, cílios ou flagelos. As bactérias eram classificadas de acordo com a forma da célula, lembra? Arredondadas, cocos, em forma de vírgula, vibrião, em forma de bastão, bacilo, né? Em forma de espirilo, espiroqueta. Então, era de acordo com a estrutura da célula. Já as algas vão ser classificadas de acordo com o pigmento intracelular. Ah, o que é um pigmento intracelular? São substâncias que existem das células desses seres que dão cor a eles. Por exemplo, por que as plantas da Terra são todas verdes? Por que as folhas das plantas são verdes? Porque dentro das células das plantas existe um pigmento intracelular. Existe a clorofila, que é uma substância que captura todas as cores da luz, menos o verde. Ela reflete o verde, por isso que a gente vê todas as plantas da Terra verde. Ah, por que o pimentão tem pimentão vermelho, amarelo, verde? Por que a melancia é vermelha dentro, né? O melão amarelado, a banana, né? O tomate é vermelho. Por que eles têm cores? O morango é vermelho. Por quê? Por causa de pigmentos intracelulares. As plantas, assim como as algas, possuem essas substâncias dentro de suas células, que vão capturar certas cores da luz e refletir outras. Por isso que a gente vê essas cores, né, nesses seres. E aí nas algas nós vamos encontrar quatro cores: verdes, douradas, vermelhas e pardas. Existem algas verdes, algas douradas, algas vermelhas e algas pardas, de acordo com o pigmento intracelular, que vai dar esse tipo de cor específica a eles. E aí, de acordo com esse pigmento intracelular, as algas têm cores diferentes e elas são classificadas em grupos diferentes de acordo com a cor, né? As algas verdes pertencem a dois grupos: as clorófitas e as euglenophtas. Ah, por que você vê esse nome estranho, né? Mas é fácil, ó. Cloro. Cloro do grego é verde, né? A palavra cloro vem do grego, quer dizer verde. Quando a gente diz, a piscina tá cheia de cloro, a piscina tá verde, a água da piscina tá verde, porque tem substâncias ali que deixou verde. Então a palavra cloro vem do grego verde. E fita, do grego planta. Então, clorofita, plantas verdes. Mas não são plantas, né? As algas são seres mais simples que as plantas, que vieram primeiro. Então, as clorófitas são as algas verdes, multicelulares, formadas de muitas células. E as euglenófitas são algas verdes unicelulares, formadas de uma única célula. As douradas, crisófita, criso, vem do grego, quer dizer ouro, né? Dourado, né? E diatomáceas. As crisófitas são as algas douradas multicelulares, formadas de muitas células. E as diatomáceas são as unicelulares, formadas de uma única célula. Então veja que no grupo das verdes tem multi e uni. No grupo das douradas, multi e uni. Porque nesse grupo de plantas
de algas, tanto existem algas douradas multicelular, formadas de muitas células, visível olho nu, como existem unicelulares. Então a gente vai dividir em 2 grupos. As vermelhas vai ter 2, pirófitas e rodófitas. Rodo, né, do grego vermelho, né? O rodo significa vermelho. Então, as pirófitas são as algas vermelhas unicelulares e as rodófitas são as multicelulares. E as pardas só existe multicelular, não existe alga parda unicelular. São as faeófitas, fael, do grego, pardo, marrom, né? Então, as algas vão estar classificadas em 4 grupos de acordo com o pigmento intracelular. E agora a gente vai falar de cada um desses grupos aí, ó, bonitinhos, com esses nominhos lindos, que vem do grego, né, e do latim. E a gente vai ver esses nomezinhos e vamos ver as características de cada uma delas. Vamos lá. Primeiro falando das clorófitas, as algas verdes multicelulares. Olha que cor linda. São lindas essas imagens, né? Lindas, 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 né? E parecem plantas, mas não são, são algas, deram origem às plantas, né? As clorófitas são as algas verdes. Nelas há a presença de clorofila A e B, então veja que não existe só um tipo de clorofila, né? A clorofila é a substância que faz a fotossíntese e que dá cor verde aos seres. Existem 5 tipos de clorofila, né? De A a E. Então, dependendo do tipo de clorofila que ela tiver, a gente vai classificar essas algas, né? E tem carotenoides. O que são carotenoides? Substâncias intercelulares que vão dar cor. Por exemplo, que dá cor o pimentão, vermelho, amarelo, verde, é carotenoides, substâncias intracelulares, certo? A reserva é o amido, ou seja, o amido é o principal açúcar que essas algas guardam nas suas células. A parede celular é de celulose, elas podem ser uni- ou pluricelulares, podem ser dulcícolas ou marinhas, ou seja, de água doce ou de água salgada. E veja que as características delas são semelhantes às plantas da terra, ou seja, as plantas terrestres vieram das clorófitas. As plantas, todas as plantas, milhões e milhões de espécies de plantas que existem na Terra, evoluíram das clorófitas, das águas verdes. Por quê? Como os cientistas sabem disso? Porque as plantas da Terra também têm clorofila A e B, carotenoides, a reserva de açúcar é o amido, a parede celular é de celulose, entendeu? Essas características que estão encontradas nas clorófitas é encontrada em todas as plantas da Terra. Por isso que acredito que as plantas da Terra vieram das águas verdes. Porque a gente vai ver que as outras, as vermelhas, pardas, têm outro tipo de açúcar de reserva que não é o amido. A parede celular pode ser de celulose não, e as clorofilas podem ser outros tipos. Então, como as verdes têm as mesmas coisas que as plantas têm, acredito que vieram das águas verdes. E porque as plantas da Terra também são verdes, iguais às clorófitas, certo? Exemplo de alga verde unicelular, tá aí, ó, né? Outra, aí é o gênero Spirogyra, né? É um tipo de alga verde unicelular. A Volvox, as mais famosas, são lindas, marinhas, fundo do mar. São unicelulares também, visíveis a olho nu. Aí uma pluricelular, ó, formada de muitas células, formando os talos bonitinhos, um monte que fica no fundo do mar. Parece plantinha, mas não é. Não existe planta submersa. Tá vendo aí, ó, exemplos de algas pluricelulares verdes. O alface do mar, que é uma alga que parece um alface, mas não é alface é planta. A Condium, ó, filamentos, né? A alga, né, multicelular, clorófita. As euglenofitas também são algas verdes unicelulares flageladas. Essa é a diferença, né? Porque nas clorófitas são algas verdes, porém pode ser uni ou pluri. E as euglenofitas são algas verdes exclusivamente unicelulares e porém flageladas, ou seja, que possuem flagelo, estrutura de locomoção, que é mais comum em animais do que em algas, mas existe, né? Elas têm clorofila A e B e carotenoides, estão semelhantes às outras lá. A maioria de água doce. A reserva é o paramilo, veja. A reserva das clorófitas é o amido, é um tipo de açúcar. Açúcar do pão, o açúcar do pão é amido. E aqui o reserva é o paramilo. Veja, há algumas pequenas diferenças, né? E é exclusivo desse grupo. Esse açúcar só é encontrado nas euglenofitas, o paramilo. Elas possuem um estigma. O que é o estigma? É uma organela fotossensível que orienta o organismo em direção à luz. Ela tem uma organelazinha na célula que indica onde está a luz, porque ela precisa da luz para fazer fotossíntese, né? Então ela sai nadando em direção à luz. Ela pega luz e nutrientes inorgânicos e faz fotossíntese, iguais às plantas, né? Em ausência de condições, quando não tem condições para que ela faça fotossíntese, ela tem uma nutrição heterotrófica. Então, veja, as euglenofitas são mixotróficas, iguais a alguns tipos de protozoário. Lembra que a gente viu que alguns protozoários são mixotróficos? O que é um ser mixotrófico? Que tanto é autotrófico como heterotrófico. Ou seja, teve condições favoráveis para fazer fotossíntese? Ele faz, ele é autotrófico. Não tem condições? Ele come os outros que estão no meio. Ele também é heterotrófico. Então, eles têm 2 tipos de nutrição.
E a reprodução dela é assexuada por divisão binária, igual as bactérias, os protozoários, né? Tá lá, se divide em duas, e pouco momento faz um monte. São clones, né? Divisão binária, cisparidade. Certo? Aqui é o exemplo de um euglenófita, um euglena SP, veja que é um desenho e aqui é uma micrografia. Olha o flagelozinho, a estrutura de locomoção, né? O núcleo, o estigma, né? A organela fotossensível, esse estigmazinho aqui, esse vermelhinho, ó, ele sente a presença da luz e ela vai onde tem a luz, né? Para poder fazer fotossíntese. Aí os cloroplastos, que são essas verdinhas dentro, né? Ó. Então essa é a estrutura de uma euglenófita, uma alga verde unicelular flagelada. Aí outro exemplo de euglenófita, ó o estigmazinho que já fica na ponta, ó, que é para sentir a presença da luz. Muito bonitinho, Czinho, né? As crisófitas, pronto, já falamos das algas verdes. Agora vamos para as algas douradas, crisouro, né, em grego. Então, elas são conhecidas como diatomáceas, ou algas douradas. As clorofilas nela é A e C. Veja, nós vimos que nas águas verdes é A e B. Aqui é A e C. E o açúcar de reserva é a crisolaminarina. Ó, veja, outro tipo de açúcar. Nas águas verdes clorófitas era o amido. Nas euglenófitas, o paramilo. E aqui a crisolaminarina, outro tipo de açúcar. Então, isso é o que diferencia as algas, né? O tipo de pigmento intracelular, que são os tipos de clorofila, e o tipo de açúcar de reserva. A maioria é unicelular, né? Mas existe também algumas, né, multicelular. A parede celular delas é de sílica. Outra coisa. As das verdes eram de celulose. Aqui é sílica. Formada por duas válvulas encaixadas que protegem a célula. Então é como se fossem duas válvulas encaixadas. Quando morrem, as carapaças de sílica se depositam no fundo do oceano, formando um solo chamado de diatômito ou terra de diatomáceas. E aí você pode imaginar, esses seres são invisíveis a olho nu e existem bilhões, 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 bilhões e bilhões desses seres no mar. Porque eles morrem, essa carapaçazinha invisível a olho nu vai para o fundo do mar e aí forma quilômetros e quilômetros de batólitos de rocha. Então esses seres são muito numerosos, né, para formar esses batólitos. E aí eu não sei se alguém conhece a igreja, a Sé Catedral, né, de Fortaleza, né, aquela igreja enorme, histórica de Fortaleza, né, bem grandona, que está no centro de Fortaleza, que é a Catedral da Arquidiocese de Fortaleza. Ela foi formada, feita toda, os tijolos dela foi com tijolos de diatomácea, né, batólito, rocha de fundo do mar, tirada dessas rochas do fundo do mar para construir ela. Toda ela é formada de batólito de diatomáceas, certo? Não é incrível isso? Então essa rocha é utilizada para fabricar tijolos, abrasivos, substâncias polidoras, pasta de dente e diamante. Então tudo dinamite, dinamite. Então o batólito, a rocha de diatomácea, é usada para produzir tudo isso. Vamos ver a imagem. Aí é uma diatomácea, ó, parece uma lata de Vick, né? Mas é um ser invisível olho nu. Aí você vê a carapaça de cima e de baixo e ela é toda porosa, cheia de buraquinhos, né? Para que o animal possa respirar, digerir, excretar, fazer suas funções vitais. Outro exemplo, né, ó, uma carapaça embaixo, outra em cima, né, fechando como uma válvula, como se fosse uma ostra, né, mas é invisível olho nu. Aí o monte, ó, que lindinho, as coisas bonitinhas. Carapaça de diatomáceas, um monte, né, um monte de espículazinha de carapaça de diatomácea, né, que a gente encontra no tijolo. Se você raspar um pouquinho no tijolo lá da igreja central, matriz da Catedral de Fortaleza, é cheio desses bichinhos aqui no pó. No pozinho que você coisar. Aqui é o batólito, né, o diatômito, que é a rocha feita de carapaças do fundo do mar. Aí ela é usada para abrasivo de pasta de dente, né? É usada para fazer dinamite, fazer tijolo, certo? Tudo isso à base de carapaça de diatomácea, né? Que é um tipo de algas, são as crisófitas, algas douradas. Agora vamos falar das pirrófitas, algas unicelulares vermelhas, unicelulares, ó, pirro, lembrar, águas vermelhas unicelulares, rodófita, águas vermelhas multicelulares. As pirrófitas também são chamadas de dinoflagelados, porque elas têm dois flagelos, dinoflagelados. Locomove-se por movimentos giratórios, né? Esse flagelozinho gira, 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 elas vai se movimentando. Possui dois flagelos, clorofila A e C e carotenoides, e a reserva é o amido. Alguns apresentam bioluminescência. O que é isso? Ilumina, que nem um vagalume. O vagalume não ilumina seu abdômen, né? Para transmitir informações para fêmeas e para os outros
vagalumes, elas também são bioluminescentes, né? Essas águas pirrófitas, elas iluminam, brilham. Aí você vê assim à noite o mar vermelho, azul, aquela cor mais linda, cores no mar, né? Mas lembrar que as pirrófitas são venenosas. Vamos já ver. Elas provocam um fenômeno chamado maré vermelha. Elas liberam veneno na água do mar para matar todos os seres ao seu redor e dominarem a área. Temos que tomar cuidado com as pirrófitas. Então não é todo mar bonitinho, colorido que a gente pode entrar não, senão você morre. Como é esse fenômeno da maré vermelha? É uma floração excessiva de águas devido ao aumento da temperatura da água ou excesso de sais devido ao despejo de esgoto doméstico. Então, quando a água do mar é contaminada e a maioria das capitais do mundo são litorâneas, né? Você pegar o mapa mundi, pode observar. As maiores capitais são litorâneas, próximo ao litoral. Então, as grandes cidades estão próximas ao mar e joga todo o seu esgoto dentro do mar. E aí o mar está sendo poluído, né? A gente sabe disso aí. E aí, grande quantidade de despejo de esgoto, né, que aumenta a concentração de sais no mar, e aí também o efeito estufa, que está aumentando a temperatura do mar, favorece a proliferação de algas do tipo pirrófita. E elas vão se reproduzindo nos montes e vão liberando toxinas para matar quem estiver na água, e ficar só elas. Aí elas provocam essa cor vermelha na água do mar. A liberação de substâncias tóxicas que contaminam e matam os peixes e moluscos, e o ser humano pode provocar diarreias, problemas respiratórios e cardiovascular. Então pode morrer também o ser humano se ficar muito tempo nessa água e ingerir muito dessa substância. Aí você vê uma pirrófita, é a Noctiluca XP, ela é bioluminescente, né, da família Luciferina. Olha como ela é lindinha, né, bioluminescente, iluminando. Olha outros aí, ó, dinoflagelados, né, 2 flagelos para locomoção. Uma pirrófita Ceratium SP, um microscópio eletrônico. Linda. Olha outra aí, ó, nem parece vermelha, mas é uma pirrófita. E aqui é o fenômeno da maré vermelha, olha que lindo. O mar todo pintado, parece que derramaram tinta no mar, mas na verdade não é. Aqui são algas, pirrófita. Veja o barquinho, ó, o barquinho bem pequenininho e o marzão todo colorido. Então, o mar poluído, ou o mar que a temperatura baixou muito, que aí temos grandes quantidades de pirrófitas, algas unicelulares venenosas que liberam substâncias na água, né? E aí, para você ver essa manchona vermelha no mar aí tem bilhões, 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 porque são seres visíveis ao olho nu, né? Muito bem. As rodófitas. As rodófitas também são algas vermelhas, porém pluricelulares. Não são formadas de uma única célula, são muitas. Elas possuem clorofilas A e D, possuem ficocianina, que dá uma coloração azul, e ficoeritrina, que vai dar uma coloração vermelha. Por isso, rodófita, vermelha, né? Rodo do grego, vermelho. Planta vermelha, água vermelha. Então veja aqui as diferenças, nós estamos sempre observando essas diferenças, ó. Elas têm clorofila A e D, diferente das outras. Tem ficocianina e ficoeritrina, que vai dar cor azul avermelhado. E a reserva, o açúcar de reserva, é o amido das florídeas. É um amido encontrado só nas plantas que produz flor na terra. Certo? A maioria é marinha, algumas espécies são comestíveis, na culinária japonesa, né? Come essas algas. Quem já viu elas enroladinhas no sushi, né? Delas é retirado o H, que é uma substância gelatinosa utilizada para espessante, tanto no meio de cultura de bactérias e fungos, como para fazer gelatina e doce. Então veja que essas algas têm uma função na natureza, que eu não falei ainda, mas eu vou destacar aqui, ó. As algas produzem 90% do oxigênio da Terra. Todos os seres vivos aeróbicos que respiram, e a grande maioria dos seres vivos é aeróbicos, nós precisamos das algas. As plantas da terra, as florestas, só produzem 10% do oxigênio que a gente respira, só 10%. 90% do oxigênio que a gente respira vem do mar, das algas. Então, quase todo o oxigênio da atmosfera vem do mar. Quem produz são as algas. Então, sem as algas, nós estamos lascados. Se elas morrerem, nós morremos também. E elas são altamente sensíveis. E o que está acontecendo? Nós estamos poluindo o mar, destruindo o mar. E aí, se essas algas morrerem, nós também vamos morrer. Que não vai ter oxigênio para a gente respirar. Então, veja que elas têm uma grande importância econômica, né, na natureza. Elas produzem 90% do oxigênio que os seres respiram. E elas também são a base da cadeia alimentar no mar, né? Se as plantas terrestres são a base da cadeia alimentar terrestre, né, primeiro elas têm que produzir o próprio alimento para que os herbívoros possam comê-las, aí os carnívoros comem, aí lá vai a cadeia alimentar, né? Então, no mar, quem é a base da cadeia alimentar são as algas. Então, elas produzem todo o oxigênio, a maioria do oxigênio da atmosfera, e também são a base da cadeia alimentar. Então, elas têm que ser preservadas. E aí, elas também têm importância econômica para o homem, né? Porque pode ser usado na alimentação, como na culinária asiática, e também no agar, que produz gelatina, doce, né? Cultura de bactérias e fungos. Então, elas têm importância econômica e ecológica.
Aí o exemplo de Rhodophyta, uma alga vermelha multicelular, lindas, são lindas, 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 as estruturas da cor mais linda. Aí o H, que é essa substância que é retirada dessas águas vermelhas, né, do grupo Rhodophyta. Com esse H é feito gelatina, né, faz esses meio de cultura para placa de Petrin, para criação de bactérias e fungos, para estudos. E no sushi, né, essa roxinha que vocês estão vendo, pretinha, né, essa fitinha pretinha que envolve o bolinho de arroz no sushi, ou que enrola o camarão, é algas, ou seja, os japoneses comem algas. Não, é um ser vivo, né? Serve para alimentação. E quem já comeu sushi, quem já foi, né, comer comida japonesa, é uma delícia, é maravilhoso. Então, ele também tem importância econômica, né? O que é o sushi? É um prato típico japonês à base de arroz recheado com peixe cru e envolvido por algas marinhas. É uma delícia, certo? Phaeophyta, o último grupo, pronto. O último grupo das algas é as phaeophytas. Phael, do grego, pardo, marrom. São águas pardas pluricelulares. Como eu disse para vocês, as phaeophytas só tem pluricelular, não tem unicelular. Elas podem ter de alguns centímetros até 100 metros de comprimento. Imagina uma água de 100 metros de comprimento, gigante. Mas elas ficam no fundo do mar, do solo até a superfície. Elas não conseguem. Se você tirar uma alga dessa, de 100 metros de altura, dentro do mar ela fica em pé. Se elas botar na terra, ela desmorona. Porque ela não tem tecido, as células delas não formam tecido, né? Elas têm clorofila A e C, carotenoides e fucoxantina. Outro tipo de pigmento. Veja, nós já falamos de carotenoides, ficoeritrina, ficocianina e fucoxantina. São vários os tipos de carotenoides, que são substâncias dentro das células que vão dar cor às danadas das algas. E a reserva de açúcar, novos açúcares. Já falamos de celulose, paramilo, laminarina, vários tipos de açúcar. E aqui nós temos mais outro tipo de açúcar. Qual é o açúcar das phaeophytas? Laminarina e matinol. Manitol. Que matinol? Manitol. A parede celular dela é com algina, que dessa algina é extraída a carragenana e o alginato, que serve para espessante de sorvete e creme e para moldes odontológicos. Então, a carragenana e o alginato servem para produzir isso. Então, tem importância econômica para o homem, certo? Continuando aqui. Pronto. Algumas são de grande porte e formam verdadeiras florestas no litoral, no fundo do mar. Aquelas florestas submersas no fundo do mar formadas de phaeophytas, né? Algumas possuem bolsas de ar para flutuação, né? O mar de Sargassum, a Sargassum SP, nas Bahamas, né? Lá na América do Norte. Existe o mar de Sargassum, é lindo, né? Um mar subterrâneo, debaixo da água do mar de algas phaeophytas. Lindo, lindo, lindo. É o Sargassum. Mas é perigoso. Se não souber nadar, morrem afogados lá. E elas são chamadas sequoias do mar, porque elas têm mais de 100 metros de comprimento. Porque as maiores plantas da Terra são as sequoias, né? Que chegam a 100 metros de altura, enorme. E elas são chamadas de sequoias do mar, porque também chegam a 100 metros de comprimento, mas dentro d'água. Do fundo do mar para a superfície. Vamos ver algumas imagens, né? Aqui são algumas imagens de águas pardas, né? Phaeophytas. Aqui, mais imagens de águas pardas multicelulares. A gente tá vendo aí, lindas, lindas, lindas. E aqui é o Sargassum, uma floresta de Sargassum. Vocês estão vendo aqui o mergulhador, e aqui é a Sargassum, Elas, do fundo do mar até a superfície, elas chegam até 100 metros de comprimento, enorme. E aí, quilômetros e quilômetros de mar dentro, de floresta de Sargassum. Lindas. Aí um mergulhador inexperiente, que não souber mergulhar aí, morre afogado, né? Porque pode se enrolar nos Sargassum. Mas são exemplos. Aí das algas phaeophytas, é tirada a carragenana, que serve para espessante de sorvete e creme. Olha como tem importância. Quem não gosta de sorvete, né? Sorvete é feito com carragenana, tirado de algas. E também o alginato. O alginato é usado para fazer moldes odontológicos. Aquele que taca na boca da gente, que bicho prega nos dentes. Quem já botou aparelho sabe como é horrível a sensação. Mas é usado também, tem importância. Como é a reprodução nas algas, né? Vamos entender como é que esses seres se reproduzem. As algas podem ter reprodução assexuada, de 3 tipos. Por cisparidade, por fragmentação ou zoosporia. Vamos entender. Cisparidade todo mundo sabe, né? Acontece em seres unicelulares, as células se dividem em 2, 3, 4, 8 e formam um monte. Né? Processos mitóticos que podem ocorrer tanto no plano longitudinal quanto no sentido transversal da célula comum nos unicelulares. A fragmentação é um ou mais pedaços do talo, podem se destacar, e cada pedaço origina um novo indivíduo. É observado entre os organismos multicelulares filamentosos, que é a fragmentação. Arrancou um pedaço da alga, esse pedaço forma outro ser. Pronto.
Fragmentação. Simples assim. A zoosporia em um ponto do talo formam-se células flageladas, os zoosporos. Esporo em forma zoo em animal, né? Zoosporo. Poro em forma de animal, que não tem nada a ver com animal, né? Que se desenvolve dando origem às novas algas, comum entre as multicelulares. O que é a zoosporia? Uma célula do talo da alga multicelular se diferencia e forma um gameta. Bom, esse zoosporo, um esporo, um gameta, que sai nadando e vai formar um novo ser. Bom, isso é zoosporia. Acho que dá para entender, né? Cisparidade acontece só nas unicelulares, as células se dividem em duas, formam um clone. Fragmentação, um pedaço da alga forma outro ser vivo, acontece nas multicelulares. E zoosporia também acontece nas multicelulares. Uma célula do corpo do talo se diferencia, formando um esporo que vai formar um novo ser. Acho que deu para entender, bem simples. Aqui a gente vê exemplos de células unicelulares, de algas, né, se reproduzindo por cisparidade. Tá lá a euglenófita, que é um tipo de alga unicelular, aí ela divide o núcleo, divide a célula, forma duas. Pronto. Cisparidade. A diatomácea, multiplica o núcleo, aí forma e divide duas. Pronto. Isso aí acontece em bactérias, protozoários, nós já vimos. Aqui é a zoosporia. Tá lá o talo, que é o corpo, né, da alga filamentosa, multicelular, formado de muitas células, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, algumas célulazinhas. Algumas células se diferenciam formando uns esporozinhos, chamados zoosporos. Esses esporozinhos nada, bonitinho, livre natante, com seus flagelinhos, caem no solo, começam a se multiplicar e formam outra. Pronto, acabou. Ciclo assexuado por zoosporia. Simples, simples. E elas também apresentam alguns tipos de reprodução sexuada. Aí o negócio é mais complexo, né? Porque as assexuadas, a gente viu 3, são aquelas que não há junção de material genético. Mas elas também podem ter reprodução sexuada, quando há junção de material genético. E aí tem 4 tipos, que não são muito bonitinhos de ver, mas a gente vai entender. E a gente aprendeu lá no primeiro ano, quando falou desse tipo de reprodução. Vamos entender. Quais são os tipos? É um nomezinho velho chato, mas a gente aprende. Aplobionte e aplonte. O que seria esse tipo de reprodução? Aplobionte e aplonte. Aplobionte e aplonte. Um ser haploide que forma um ser haploide. Pronto, eu já disse. Aplobionte, aplonte. Um ser haploide formando ser haploide. O que são algas haploides? N, formado de metade da carga genética. Porque a gente sabe que todos os seres vivos da Terra têm carga genética total, a grande maioria, né? E os gametas têm metade da carga genética. Porque quando eu juntar metade da mãe com metade do pai, forma um ser todo. Mas existem algas, esses seres vivos são tão complexos, existem algas haploides. Só são que o corpo do ser, as células que formam o ser, são formadas só de metade da carga genética. Não é formado da carga genética toda. Então existem seres haploides na Terra. Então algumas algas são haploides. N. Aí ela forma gametas haploides por mitose. Aí esses gametas se unem formando um zigoto diploide. N com N, 2N. Aí esse zigoto diploide se multiplica formando 4 haploides N por meiose. Aí esses 4 haploides formam 4 algas haploides. O que vocês precisam entender? É uma alga haploide formando seres haploides. Pronto. Isso é aplobionte aplonte. Eu vou cobrar isso na prova não, mas eu vou explicar. E o que é um ser aplobionte diplonte? Águas diploide com gametas haploide formando zigotos diploide que formam águas diploide. Aplobionte diplonte. Ou seja, um ser diploide que forma seres diploide. Pronto. Né? A alga diploide tem carga genética total, 2N, forma gametas haploides por meiose, como todos os seres vivos fazem isso. Todos nós, seres vivos, animais, plantas, somos diploide, formamos gametas haploide, que geram zigotos diploide, que formam águas diploide. Isso acontece em todos os seres vivos. A grande maioria dos seres vivos da Terra são aplobionte diplonte. Seres diploide com gametas haploide, que formam seres haploide. Diploide. Loucura, que até a gente se engana. E o que é um diplobionte? Aí, D2, né? Diplobionte. É um ser que ora meu corpo é haploide, ora meu corpo é diploide. Eu sou as duas coisas ao mesmo tempo. É meio doido, né? Mas é isso mesmo. Possuem 2 tipos de talos. Um esporófito, que é diploide, e o gametófito, que é haploide. Isso acontece em algumas plantas primitivas, como as briófitas e as pteridófitas. A gente vai ver quando for estudar o reino das plantas. Ou seja, o esporófito é um ser vivo, é a alga, a planta, se for para a planta, né? Aí, por meiose, ela forma células haploide, que é o comum de todo ser vivo. Um diploide forma células, seus gametas haploide, esporos. Como ele é esporófito, ele produz esporos, o nome já diz. Aí, esses esporos vão formar talos haploides. Então, ele era um ser esporófito, um ser diploide, virou um ser haploide agora, Ele é um gametófito. Ele tem talos haploide. Aí, ele vai produzir gametas haploide, né? Por mitose. Que gera um zigoto diploide, que vai formar um esporófito diploide. Ou seja, eu era diploide, me tornei um ser haploide e depois formei um ser diploide de novo.
Então eu era um esporófito, virei um gametófito e depois virei um esporófito de novo. Ou seja, eu sou diplobionte. Eu tenho duas formas de vida. Ora eu tenho metade da carga genética nas minhas células, ora eu tenho carga genética total. Eu tenho duas formas de vida. Isso é um ser diplobionte. Isso acontece em algas, em plantas, em alguns fungos, né? E alguns outros seres vivos também. Acontece isso. Acho que até em animais, quinidários. Ora eu sou diploide, ora eu sou haploide. Eu tenho duas formas de vida. Isso acontece em alguns seres. E também em algas pode acontecer a conjugação, né? Em algas unicelulares. A conjugação também acontece em bactérias e protozoários, a gente já viu na aula passada. É um tipo de reprodução sexuada porque é a junção do material genético. O que é a conjugação? Células de alguns talos se diferenciam, formando gametas masculinos, enquanto o outro talo ocorre a produção do gameta feminino. Aí ocorre que as algas haploides se juntam, fazendo uma fusão, e os dois gametas se unem, formando um zigoto que vai dar origem ao novo ser. Vamos ver imagens para facilitar a vida. Tá aqui. Dois organismos adultos diploide se fundem, né? Havia uma união, fusão, Dragon Ball Z. Aí as duas células se unem formando uma célula só, com dois núcleos. Ó. Uma célula só, com dois núcleos, uma célula gigante, um zigoto. Aí esse zigoto vai começar a se reproduzir. Ele formou um zigoto diploide, ó. Era duas células haploides, formou um zigoto diploide, vai começar a se multiplicar, blá 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 blá, e formar novas células aí. Aqui é o ciclo sexual da Clamiomonas, que é um tipo de alga. Aqui é outro tipo, que aqui a gente vê um ciclo alternante, né, da uva lactuca, que é um tipo de alga, que é chamado alface do mar, né, uma alga verde. Veja, ela tem duas formas de vida, ela é haploide e ela é diploide. Tá aqui, ó, o esporófito diploide, 26 cromossomos. Aí ele forma o quê? Esporos. Ele é um esporófito, produz esporos. Produz esporos. Os esporos dele é haploide, só tem metade da carga genética. Ele não tinha 26 cromossomos nas células. Os gametas dele, ó, os esporos, só tem 13 cromossomos, metade. Os esporos vão lá, livre natante, bonitinho, nadando, se reproduz, se multiplica, forma novos seres. Gametófitos. Gametófitos haploide. Ou seja, um ser diploide formou seres haploide. Formou gametófitos haploide com 13 cromossomos. Cada um deles, eles são gametófitos, produz o quê? Gameta. Olha o nome. Gametófito produz gameta. Eles vão produzir gameta, masculino e feminino. Os gametinhas são haploide, metade da carga genética. Vão lá. Os gametinhas nadam, se unem, se fundem, acontece uma fecundação. Haploide com haploide, se eu junto 13 com 13, 26. Forma um zigoto diploide. O zigoto diploide vai evoluir e formar um ser esporófito. Então, ora eu sou diploide, eu tenho 26 cromossomos. Ora eu sou haploide, só tenho o quê? 13 cromossomos. Então, duas formas de vida, né? Diplobionte, que a gente viu na explicação anterior. E aqui uma conjugação. Um peeling sexual entre duas células. As células trocam material genético, produz um zigoto. Esse zigoto se reproduz por meiose, formando aqui uma nova célula. Conjugação acontece em bactérias, em protozoários, né? Junção do material genético entre duas células. Ou uma fusão, né? A importância ecológica e econômica das algas. Qual a importância delas para os seres vivos, né? A maioria são produtores de oxigênio da atmosfera terrestre, né? 90%, alguns cientistas vão dizer que são 70%, mas a maior parte do oxigênio da atmosfera é produzido por algas, e nós precisamos dela. São ricas em sais minerais, vitaminas A e C,